Plínio Bacelar, exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaíba.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo, ou pelo 0800 772 0422. Águas do Paraíba, estamos mais perto de você. Há 31 anos, a Unimed Campos chegou e, desde então, a sua saúde pode contar com a melhor infraestrutura da região. Você pode contar com a nossa qualidade. Cada médico pode contar com uma cooperativa forte e o colaborador pode contar com um ambiente de respeito. Temos orgulho de, há mais de 3 décadas, cuidar de você. Com a Unimed Campos, você pode contar. A APAEP, Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares de Campos dos Goitacazes, vem a público a agradecer a adesão e auxílio de todos na árdua tarefa de manter as escolas abertas, as aulas presenciais para os alunos da rede privada. Continuamos trabalhando nas vias administrativas e jurídicas, sempre diligentes nas questões que afetam nossos filhos. Muito já fizemos graças à colaboração de todos, mas ainda há muito por fazer. Conheça melhor a APAEP através do nosso site www.apaepcampus.org ou pelo Instagram @apaepcampus. Lute hoje pelo futuro do seu filho amanhã. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 7 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa em reprise logo mais na Plena TV e ainda hoje no podcast, em todas as plataformas aí de podcast. Muito bom dia, são 7h08, sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso e sempre muito bom poder contar com sua audiência aqui no Folha no Ar e na Folha FM, né, de forma geral, que aliás está comemorando os seus 3 anos essa semana aí com o show do Zé Ramalho. Vamos às informações desta terça-feira para você começar bem informado aí o seu dia. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom, com frio de novo, né? Porém aumentou um pouquinho a mínima e neste momento nós temos uma previsão de 14 graus com mínima de 14, máxima de 32 graus. Neste momento faz 17 graus aqui no centro e não há previsão de chuva para hoje. No programa de hoje com Arnaldo Neto vamos conversar, ainda de forma remota, esta semana, com o doutor Sebastião Campista. Sempre muito bem-vindo, doutor Sebastião. Vamos falar com o senhor sobre vários momentos aí da saúde no município de São Francisco do Itabapoana. O senhor é secretário de saúde do município e aí a gente vai, né,
destrinchar um pouco mais aqui desse momento. Não é pós-pandemia, mas é um momento de... Ali, se bem que tem aumentado muito o número de casos de Covid agora, mas é um momento de maior flexibilidade aí, né, com o funcionamento de tudo, né, a vida voltando ao normal e, entre outras coisas, vamos falar sobre o Hospital Municipal Manuel Carola, que, né, foi reaberto aí o seu centro cirúrgico após 13 anos, novos veículos para o programa Saúde da Família, né, entre outros casos também, outras informações. Então, dentro de instantes, já vamos conversar, doutor. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com o Plínio Bacelar Vacina. E ainda o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. No portal folha1.com.br, em destaque, sistema de bilhetagem é discutido em audiência na Câmara de Campos. O presidente do IMTT disse que após a aprovação o sistema inicia em 90 dias. Servidores completam 21 dias de greve e fazem ato em frente ao Hospital Ferreira Machado. Dentre reivindicações, trabalhadores pedem reposição salarial. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro prende policial civil durante a operação em Bom Jesus do Itabapoana. O policial foi denunciado por lavagem de dinheiro, agiotagem, fraude à licitação. O seu padrão de vida não era compatível aí com os seus, né? O seu salário, né? Então, muita suspeita e o caso foi, né, chegou ontem aí a prisão do policial. Paraná Pesquisas, Castro lidera em empate técnico com Freixo para governador. Os novos números desta pesquisa, né, vamos acompanhar aqui ao final do programa sobre o análise aí sobre esse novo quadro. 23,2% para Cláudio Castro, enquanto o Freixo segue com 21,4%. É um empate técnico. Governo propõe ressarcir estados em troca de ICMS zero nos combustíveis. Estados teriam uma compensação financeira equivalente à receita que deixaria de ser arrecadada. Prefeitura interdita trechos da Rua Formosa e Lacerda Sobrinho para asfaltamento. Hoje, esse trecho segue interdito. Finalmente, né? São quase 2 meses aí de obras paradas aqui pelo centro. Estado do Rio apresenta aumento no número de casos de Covid. Cais da Lapa tem luau dos namorados com show de Tony Garrido. DP firma parceria para reforma e doação de bicicletas apreendidas. Saúde divulga novas vagas para cirurgias e ainda o americano anuncia o retorno do técnico Tinoco para a segunda fase do Carioca. RJ lança projeto ETEC para modernizar 50 CIEPs. São algumas das manchetes do portal folha1.com.br, que ao final do programa a gente vai abordar com mais calma, com mais detalhes, cada uma delas, né, ou pelo menos as mais importantes. Deixa eu trazer o bom dia aqui do Dr. Sebastião Campista, secretário de Saúde do município de São Francisco do Itabapoana. Doutor Sebastião, sempre muito boa a sua presença aqui no programa. Esperava muito que fosse presencial, mas é claro, né, a gente entende, sabe de todas as... Esse momento, na verdade, ele é um momento de muita cautela, né? O senhor, como secretário de Saúde, vai falar sobre isso hoje, uso de máscara, os cuidados que a gente largou de lado, porque ninguém aguenta esse tal de máscara, essas coisas todas, isso a grande verdade que é muito chato isso tudo. Nós não somos acostumados a esse tipo de procedimento assim permanente, né? Então,
o número de casos está voltando e só não temos, graças à vacina, primeiro a Deus e depois a vacina, casos de internação aí significativos e o número de mortos também. E para mim já é o suficiente para ser muito, mas em relação ao pico da pandemia, né, aquele platô lá naquele momento, o negócio era muito tenso. Então, bom dia, mesmo que virtualmente. Seja bem-vindo aí a este Folha no Ar. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. É sempre um prazer, uma satisfação muito grande estar conversando com vocês e naturalmente com os ouvintes do Folha no Ar. E estamos aqui à disposição para estar transmitindo um pouco das informações de tudo que está acontecendo aqui no município. Perfeito. Bom, 7h15. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo. Sempre importante sua presença aqui nesta bancada, meu caro. Bom dia, Nogueira, bom dia, doutor Sebastião, bom dia, sobretudo, aos nossos ouvintes da Folha FM. Nogueira, eu vou já aproveitar o embalo aqui para a gente abrir a pauta de hoje do doutor Sebastião, que ele vai sair um pouquinho mais cedo, a gente vai ter muito tempo para falar das notícias lá no final. Doutor Sebastião, vamos começar falando sobre uma notícia recente, né, agora do dia 20, que foi a reabertura do centro cirúrgico do Hospital Municipal Manuel Carola, principal hospital lá de São Francisco, e depois de 13 anos, é um período considerável com esse centro cirúrgico fechado, né? O que muda no atendimento ao cidadão a partir da reabertura desse espaço? Como que ele está equipado? O que ele atende? Qual que é o atendimento desse centro cirúrgico para a população de São Francisco? Então, Arnaldo, na verdade, esse centro cirúrgico ele era para ser reaberto em 2019. Tanto é que os equipamentos estavam todos nas suas caixas desde 2019, mas por conta da pandemia, o local onde, né, as salas cirúrgicas tiveram que ser utilizadas para isolamento, para internação de pacientes infectados em isolamento. E aí nós tivemos que adiar essa situação. Na verdade, esse centro cirúrgico é fruto de um planejamento do governo em que se decidiu substituir a chamada ambulância-terapia por aumentar a capacidade de resolução dos casos de saúde pública dentro do município. A gente tinha uma cultura de muito dependente dos municípios vizinhos, para tudo. A gente, em termos de média complexidade, o município não tinha praticamente nada, e desde quando a prefeita assumiu, foi implementado esse propósito, né, de estar aumentando a estrutura de saúde pública no município. No caso do centro cirúrgico, ele surge nesse primeiro momento, o planejamento dele tem 3 fases, né, mas nesse primeiro momento ele surge para atender, nessa primeira fase, duas demandas muito específicas do município de São Francisco. O centro cirúrgico ele hoje está atuando com 3 equipes, uma equipe de urologistas, uma equipe de ginecologistas e uma equipe de cirurgia geral. A equipe de cirurgia geral ela está voltada para o atendimento, para resolver a demanda reprimida de cirurgia de hérnia. Como vocês sabem, o município é um município agrícola e essa agricultura está assentada no cultivo do abacaxi, principalmente da mandioca, né? Enfim, dependendo da região. Isso exige do corpo, acaba cobrando do corpo desse agricultor um preço, né? E esse preço acaba sendo hérnia, né? A fila de espera hoje, para você ter uma ideia, de cirurgia de hérnia, ela é mais de 150 pessoas. Então, no primeiro momento, a gente vai focar nessa demanda reprimida de cirurgia geral. A gente já começou a fazer pequenos procedimentos. A partir do dia 1º, a gente já começa a operar mesmo, já começa a atuar nessa fila, né, nessa demanda reprimida de hérnia. E um outro problema social que é muito de São Francisco, que aí está ligado ao planejamento familiar, né? Existe uma legislação federal que estabelece a obrigatoriedade dos municípios terem o planejamento familiar, mas o planejamento familiar vai da educação para o uso do anticoncepcional até a oferta do procedimento de esterilização definitiva, tanto do homem quanto da mulher.
Então, nessa primeira fase, o centro cirúrgico vai estar atuando nisso. Nessas cirurgias gerais, com foco na cirurgia de hérnia e na cirurgia de planejamento familiar. A laqueadura, no caso da mulher, e a vasectomia, no caso do homem. Numa segunda fase, o desejo da prefeita, isso daqui uns 60 dias, é colocar o serviço de cirurgia de urgência para estar atendendo esses casos de urgência. Um exemplo é apendicite, né? E na terceira fase, ainda, a gente, no prazo de 90, 120 dias, reativar a nossa maternidade para a gente estar fazendo as nossas cesarianas aqui no município. Falando nesses prazos aí, então essa questão da maternidade é ainda para esse ano? Na verdade, essa maternidade era para ser em 2019, né? Não pôde ser por conta de toda essa situação da pandemia, e se Deus quiser, esse ano ainda, não dá para, as nossas crianças vão voltar a nascer, porque nascem em urgência, né? Quando já está em trabalho de parto. Mas o desejo da prefeita é que as nossas crianças voltem a nascer aqui no município. Sebastião, agora a gente falando em aumento de estrutura, a gente imagina também que aumenta a demanda por médicos, né? Você precisa de mais profissionais para atender essa demanda, sobretudo esses pontos específicos. Se você vai reabrir a maternidade, você precisa de ginecologista, obstetra. Se você vai ter centro cirúrgico, precisa de cirurgião, enfim, aumenta a demanda por profissionais. Hoje, qual é o quadro de profissionais do município? Contempla esse centro cirúrgico ou vai ser necessário contratação, abertura de concurso? Qual o planejamento em relação a essa questão de profissional para atender essa nova realidade? Então, nós tivemos que, no curto prazo, contratar profissionais, né? As equipes já estão formadas. E aí, Arnaldo, eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao doutor Gustavo Araújo, um médico aqui do município, né? É um médico já estabelecido, opera no BEDA, opera na Rede DOR, ou seja, não precisa do município ter profissionais para nada, mas um urologista de bastante sucesso, mas nascido aqui em São Francisco, criado aqui, fez questão de participar desse projeto, né? E ontem até ele colocou no Instagram dele a emoção que sempre foi um sonho para ele de criança, operar no Hospital Manuel Carola, né? E ele conseguiu realizar esse sonho ontem. Então, assim, as equipes, elas foram contratadas. Paralelamente a isso, já está na Procuradoria, ou já está em fase final na Procuradoria, um estudo para um novo concurso público, que vai ser realizado, né, pelo município, para a contratação em definitivo de profissionais de várias outras áreas. Mas, em relação ao concurso, um detalhe que está sendo muito pensado, muito discutido pela prefeita é o seguinte: foram realizados alguns concursos em São Francisco com salários não muito atrativos. O que acontecia é que as pessoas vinham, eram aprovadas, e tomavam posse, ficavam 1 ou 2 meses, pediam demissão. Então, os concursos acabavam não sendo efetivos. Então, a ideia da prefeita é fazer um concurso em que realmente se discuta previamente o plano de cargo, se discuta previamente a remuneração, para que torne atrativo trabalhar em São Francisco de Itabapoana. Mas aí nós não estamos falando só de médicos, né? Oi? Nós não estamos falando só de médicos nesse caso, né? Não. O estudo, ele contempla todas as categorias. Se o concurso vai ser pavimentado, eu ainda não tenho essa informação. Primeiro médico, depois enfermeiro, eu não tenho essa informação. Mas o estudo, ele contempla todas as categorias. Eu estava conversando, a gente conversou aqui recentemente, eu e Nogueira, com a prefeita Francimara, e ao falarmos da saúde, claro que falamos sobre a possibilidade de reabertura do Manuel Carola, e ela falava também sobre a necessidade o que ainda não se tem no hospital, que é uma UTI. Mas tem quase uma UTI. Como que é isso? O que é esse quase UTI? Hoje, como um paciente grave chega no hospital, o hospital tem condições de mantê-lo até ter uma transferência ajustada na rede estadual? Como que funciona? Tem essa sala existe isso, essa pré-UTI, que tem esse atendimento prestado aí mesmo no município? A única coisa que falta na nossa UTI é a habilitação de um tostado. Nós temos bomba de infusão, nós temos 8 leitos com suporte completo, respirador, monitor, tudo novo. Nós temos, recentemente, nós instalamos um aparelho de hemodiálise, né? Tudo que
todos os equipamentos e profissionais que demandam numa UTI, na forma da resolução da RDC 50, nós temos. A única coisa que nós não temos é habilitação junto ao Estado. Por que ainda não temos? A gente está estudando ainda o melhor local para a instalação definitiva dessa UTI. Lembrando que com a ampliação do Hospital Manuel Carola, que já que deve ser licitado nos próximos dias, uma parceria junto com o governo do Estado, vai ser construído um centro de terapia intensiva ao lado, ali onde é hoje o centro de imunização. Mas nós não chamamos de UTI só por um formalismo, mas tudo, exatamente tudo que tem que necessita para um UTI, nós temos no Hospital Manuel Carola, inclusive a presença do intensivista 24 horas por dia. Esse intensivista... Oi, Nogueira. Não, pode seguir, Arnaldo. Esse intensivista, ele é recente, porque eu lembro também de uma reclamação, não reclamação de população, eu acho que foi o próprio prefeito que colocou, que ainda faltava esse intensivista na unidade hospitalar, ou eu estou equivocado? Então, na verdade, desde 2017, nós tivemos que passar por transformações mediante a demanda. Eu vou confidenciar uma coisa aqui. Quando a gente estava agindo alguns detalhes para finalizar o centro cirúrgico, eu conversei com minha subsecretária e falei assim, olha o problema que a gente está arrumando para a nossa vida. Porque à medida que você oferta serviços, você aumenta a demanda. E isso é muito bom, aumenta a exigência da população. Então, para você ter uma ideia, o hospital ele tinha 22 leitos e hoje já está pequeno, porque hoje já tem 30 leitos só de internação e está pequeno, porque a gente já vai falar de maternidade, falar uma série de coisas. Em um momento anterior, nós tínhamos 3 profissionais e um desses profissionais ele era responsável por atender os pacientes dessa UPG, os pacientes graves. Hoje em dia, isso já não comporta. Hoje o Hospital Manuel Carola ele tem 5 plantonistas, 3 clínicos, um pediatra e um obstetra. Fora esses 5 profissionais, ele tem um intensivista exclusivamente para a unidade de terapia intensiva e, além disso, ele tem um médico visitador que passa visita nos pacientes internados. Então, naquele momento, na fala da prefeita, nós tínhamos um profissional que atuava na unidade de terapia intensiva, mas que também atuava na emergência. Hoje, esse profissional ele é exclusivo para UTI, né? Deixa eu só voltar aqui lá no centro cirúrgico que foi inaugurado, sobre as novidades que o senhor já começou a anunciar aí. Como é que é a mecânica disso? Como que está funcionando a parte burocrática? A prefeitura que está bancando tudo isso? Tem verba do Estado? A prefeitura aderiu ao sistema, né, de cota lá da privatização da SEDAI, né, e também já começou a receber um repasse importante de verba. A gente sabe da situação do município de São Francisco, né, em termos de repasse, é considerado limítrofe, né, e aí acaba não recebendo esses royalties como a gente recebe aqui, né, a não ser que tenha mudado alguma coisa recentemente, mas essas parcelas importantes de royalties que a gente recebe aqui, o município não recebe, de São Francisco. Então, financeiramente, como é que está sendo tocado esse projeto de reformulação da saúde? Então, como eu falei com vocês, que é um projeto que vem desde 2017, o Centro Cirúrgico desde 2019, que era para ser inaugurado, eu não posso chegar aqui e falar que a gente está utilizando esses recursos novos que não estavam previstos, como o SEDAI e a própria questão dos royalties. A gente está puxando os recursos do Fundo Municipal de Saúde, até porque o pensamento da prefeita é utilizar esses recursos, tanto o recurso da SEDAI como a questão dos royalties, em investimento. Ela não quer estar utilizando isso em custeio, porque você agrega o custo numa receita que você não sabe se amanhã você vai ter. Então, um exemplo claro disso na saúde. Ela já sinalizou, a gente vai estar licitando um mamógrafo. A gente vai poder comprar um mamógrafo com esses recursos novos que vieram aí. É um investimento, um equipamento que não poderíamos comprar com a verba do SUS, porque o município não tem população
para pleitear junto ao Ministério da Saúde um equipamento desse, como o tomógrafo, enfim. Então, respondendo objetivamente, o custeio desses serviços, eles serão feitos com os recursos do Fundo Nacional de Saúde, nesse momento ainda não falando de qualquer utilização dessas verbas que vieram agora. Sebastião, nós ainda estamos numa pandemia e vamos falar mais à frente sobre vacinação, sobre a volta do aumento do número de casos, mas a pandemia também, já nessa fase mais branda, com o avanço da vacinação e os casos sendo mais tranquilos, ela deixou um residual para os hospitais. Os hospitais tiveram que se preparar, comprar equipamentos, teve apoio do governo federal, teve apoio do governo estadual, teve verba específica para enfrentar a pandemia e com isso deixou residual porque os equipamentos ficam, né? Então, o que ficou de saldo dessa pandemia de material e que possibilita um melhor atendimento à população? Dá para a gente fazer esse comparativo? Houve esse aumento de aquisição de equipamentos que hoje acaba atendendo a população em outras situações que não só a Covid? Perfeito. O grande legado que a pandemia, se dá para falar de algum legado positivo, né, dessa tragédia, o grande legado que o São Francisco, sem sombra de dúvida, foi o centro de diagnóstico, o tomógrafo e o aparelho de ultrassonografia e também aparelho de gasometria no laboratório. Foram situações que dificilmente, naquele momento, sem a pandemia, nós poderíamos realizar, e nós conseguimos realizar, desde a instalação de tomógrafo. Foram mais de 4.000 exames realizados, né? Hoje a nossa fila é 0, né? Você marca hoje, para quinta-feira, você pode realizar seu exame. Então, um grande legado positivo em termos de estrutura na área da saúde, sem sombra de dúvida, foi o centro de diagnóstico e com destaque para o tomógrafo. Por quê? Os leitos de terapia intensiva e eu posso destacar também que as câmaras frias para armazenamento da vacina já haviam sido adquiridos antes da pandemia. As câmaras frias haviam sido adquiridas para armazenamento do soro anti-escorpiônico. E os leitos de terapia intensiva já haviam sido adquiridos dentro daquela proposta, né, de aumentar a redutividade do município. Mas o grande legado, sem dúvida, foi o tomógrafo. Agora, aqui em Campos, por exemplo, nós tivemos um problema, mas que à época foi aposta da administração, que chegou a fechar as unidades básicas de saúde. E agora vem reabrindo, já há algum tempo vem reabrindo algumas para fazer o que é chamado de cinturão de saúde, que é esse atendimento básico, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também sobre saúde da família aí em São Francisco. Mas em São Francisco isso chegou a acontecer, chegou a ter unidade fechada, o atendimento foi permanente, porque existe uma questão, assim como Campos ela tem uma concentração demográfica no centro, e daí você vai para algumas localidades distantes. São Francisco tem a mesma realidade. Durante o período mais grave da pandemia, chegou a se fechar algum tipo de unidade também? Não fechamos nenhuma unidade, até porque as nossas aqui são 19 unidades básicas de saúde, sendo que 11 são de estratégia de saúde e família. Essas 11 tiveram papel importante nessa assistência da pandemia. O que foi feito foi restrição em algum tipo de atendimento. Por exemplo, atendimento odontológico, ambulatorial, a gente teve que suspender. Não dava, em plena pandemia, para você estar fazendo esse tipo de atendimento. Alguns atendimentos nós restringimos, mas nenhuma unidade foi fechada durante esse período. E assim, a gente está falando... Oi, Nogueira, por favor. Não, teve aquele período muito mais agudo, né, muito mais restritivo, que chegou-se a montar uma barreira sanitária e até proibindo a entrada de turistas ou de outros frequentadores ali de São Francisco, no sentido de tentar controlar a pandemia, né? Aquele momento foi mais grave, mais agudo. E hoje a gente tem essa volta aí do normal, né? Então, Campos, eu estou fazendo essa comparação porque Campos não tinha como fazer nesse controle, a gente ficou aqui, que é tipo meio que uma peneira, né? Tem entrado por tudo que é lugar.
E o que Arnaldo citou foi justamente um governo resolveu fechar os postinhos, que foi o governo do Rafael Diniz, o ex-prefeito Rafael Diniz, e aí concentrou tudo ali no Centro de Controle e Combate à Covid-19, na Beneficência. E quando o Vladimir entrou, e aí sim, uma nova equipe também de administração na saúde, resolveu-se reabrir os postinhos e desconcentrar tudo que estava sendo ali naquele QG para amenizar a situação. O senhor acha que essa tática aí de ter mantido abertos os postos foi importante também nesse combate, de não centralizar? Então, veja bem, é importante a gente sempre destacar a diferença da gente ter uma UBS simples e uma UBS do Estratégia de Saúde da Família. Uma UBS do Estratégia de Saúde da Família, você tem um médico, você tem um enfermeiro coordenador e, principalmente, você tem agentes comunitários que conhecem aquela localidade, conhecem a comunidade. Hoje, São Francisco, 80% do seu território está coberto por esse programa. Então, você ter uma UBS que pouco vai fazer, não tem muito sentido, né? Agora, se você tem uma estrutura de saúde com pessoas preparadas para fazer o manejo desse atendimento, preparadas para fazer uma testagem, preparadas para fazer um encaminhamento, isso é fundamental. É fundamental em São Francisco por dois momentos. Primeiro, porque você tira um pouco da demanda, diminui um pouco da demanda no Hospital Manuel Carola, desse primeiro atendimento, e no período de pandemia seria um contrassenso você promover a aglomeração, né? Ainda mais na área da saúde. E segundo, porque São Francisco ele é o sexto maior território, né? A sexta maior área territorial no estado. Então, o acesso das pessoas ao Hospital Manuel Carola é difícil, da pessoa que mora em Barra, da pessoa que mora em Gargaúcho. Então, você tem que aproximar a oferta de serviços de saúde a essas pessoas. Então, as unidades de saúde aqui, elas tiveram um papel importantíssimo. Cada município tem sua realidade, né? Eu acho que todos têm mais de 200 UBS, 300 UBS. Então, cada município tem a realidade. Mas, sem sombra de dúvida, a atenção primária, ela exerceu um papel preponderante nessa pandemia. Você citou um ponto delicado e importante aí em São Francisco, que é em relação à localização do Manuel Carola, em Ponte Cacimbas, né? É uma localização meio que centralizada, mas meio que distante de outras localidades. Dá para se falar em descentralização desse atendimento de urgência, Sebastião, no município, ou é impossível? Esse atendimento vai sempre continuar sendo no Manuel Carola? Acho que a conexão do Sebastião travou aí, Arnaldo. Vamos tentar ver se ele restabelece aí essa conexão. Nogueira, enquanto isso a gente vai falando, essa questão de saúde, sempre um assunto importante para gente debater, né? E São Francisco, como até essa pergunta que eu fiz agora, São Francisco tem essas peculiaridades, que são essas questões relacionadas à questão geográfica. É um município territorialmente grande, apesar de ser populacionalmente muito menor que Campos, mas territorialmente entra ali entre os 5 maiores. Campos é o maior em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, e tem essa questão de que o atendimento precisa ser descentralizado. O atendimento que está ali são localidades muito distantes umas da outra, localidades muitas vezes pequenas e que precisam de atendimento. A própria Proximara mesmo falava aqui recentemente que ela conheceu uma pessoa que estava prestes a dar à luz e teve que se deslocar da localidade onde morava para a casa de um parente para ficar perto do atendimento médico, porque na localidade dela não tem atendimento médico. Isso é uma realidade antiga do município, né? Então, e falar em saúde, eu sempre lembro de Dr. Geraldo Venâncio. Uma vez a gente foi fazer uma entrevista com ele. É uma demanda sem fim, né? Porque você acaba de tratar uma pessoa, outra pessoa vai chegar com um problema de saúde. A demanda sem fim, não tem muito o que a gente fazer, né, Nogueira? E as peculiaridades de cada município, de cada localidade, é o que você falou, tem que ser estudada e analisada por eles para que seja resolvido. Por exemplo, o soro anti-escorpiônico, né, que ele citou aqui, São Francisco tem muitos casos de escorpião.
de ferrada de escorpião, né? Então, chega um momento que você precisa ter esse soro em quantidade maior para atender de forma emergencial. Então, assim, é estudar e ver, né, cada ponto e é no dia a dia. Agora, você vê, São Francisco já tem quantos anos de emancipação, né? Então, você ter um hospital com um centro cirúrgico fechado durante 13 anos, isso não é bacana, não é nada saudável, né, diríamos, para a população. É uma pena. Mas agora sim, sendo reaberto aí, e também o doutor Sebastião retornando aqui para a conexão. Mas ainda sem imagem, eu acho que agora sim, tá com áudio, voltando o áudio, ver se a imagem volta também, mas só para a gente fechar esse bloco com essa resposta. Mas eu vou fazer o intervalo, e aí, agora sim, pronto. Restabelecida a conexão aí, meu caro doutor Sebastião Campista. Se quiser, Arnaldo, você quer repetir a pergunta ou... Desculpa, houve uma queda aqui no sinal, eu acabei... Uhum. Agora vira a câmerazinha para o senhor para voltar ao normal, que está virada para frente, isso. Tenta voltar ela aí para o seu... Só dá um clique dentro da sua imagem que ela retorna, que ela gira de volta tipo selfie. Isso. Bom, então vamos lá, vamos ajeitar essa conexão aí, Arnaldo. A gente faz o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o doutor Sebastião. São 7h41, a gente vai para o intervalo, volta já. O oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e ainda agora com o Plínio Bacelar Vacina. E o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.